Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem durante esse período que estamos atravessando, esse período difícil. Nós vamos falar hoje nas nossas aulas de geografia, na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre os solstícios e os equinócios, tá bom? Vamos falar com as turmas 22.111 e 22.112, primeiro ano do ensino médio. O que são solstícios e equinócios? Esses movimentos eles estão relacionados ao movimento de translação. O movimento de translação é aquele movimento no qual a Terra orbita ao redor do Sol. Isso acontece em cerca de 365 dias e 6 horas, como vocês já sabem. Esse movimento, junto com a leve inclinação do eixo da Terra, a Terra ela é levemente inclinada, 23,27 graus. 23,27 graus é a inclinação do eixo da Terra. O movimento de translação associado à leve inclinação do eixo da Terra faz com que ocorram os solstícios e os equinócios e as mudanças das estações do ano. Então, como vocês podem ver na imagem a seguir, tem um ponto desse movimento onde um hemisfério ele vai estar recebendo uma incidência maior de raios solares, porque vai estar mais próximo do Sol, e o outro hemisfério no outro hemisfério vai estar ocorrendo o contrário. Ele vai estar recebendo a menor incidência de raios solares. Aqui nessa primeira imagem, o hemisfério norte está recebendo uma maior incidência, o hemisfério sul está recebendo uma menor incidência. Aí, quando essa posição ela atingir assim, um ponto máximo de incidência de raios solares no hemisfério e o mínimo de incidência de raios solares no outro, vão ocorrer os solstícios. Então, os solstícios correspondem às posições da Terra onde elas recebem uma maior ou uma menor incidência de raios solares, e isso vai fazer com que haja maior diferença entre o período de claridade e o período de escuridão naquele dia. Isso geralmente ocorre entre os dias 21 e 22 de junho e 21 e 22 de dezembro. Então, os solstícios, bem como os equinócios, eles vão ocorrer 2 vezes no ano. Quando estiver tendo o solstício de verão no hemisfério norte, vai estar tendo o solstício de inverno no hemisfério sul. Quando estiver ocorrendo o solstício de inverno no hemisfério norte, vai estar ocorrendo o solstício de verão no hemisfério sul. Então, na prática, por exemplo, quando estiver ocorrendo o solstício de verão aqui no nosso hemisfério, no hemisfério sul, 21, 22 de dezembro, a gente vai perceber que o período de claridade vai ser bem intenso. Vai demorar para escurecer. Dependendo do ponto que você tiver aqui do hemisfério sul, depois das 7, 7h30, próximo a 8 horas da noite é que vai começar a escurecer. Então, a gente vai ter o maior período de claridade e o menor período de escuridão. No outro hemisfério vai estar ocorrendo o contrário. Dependendo do ponto que você tiver, talvez 4h30 da tarde já vai estar escurecendo, 5 horas já vai estar escuro. Então a gente teve um período curto de claridade, um período longo de escuridão. Isso é o que a gente chama de solstício. É quando a Terra se encontra nas posições que fazem com que ocorra a maior diferença entre os períodos de claridade e de escuridão no nosso planeta Terra. Equinócio, aí a nomenclatura de equidade, equivalência. Equinócio refere-se à igualdade. Então, é quando a Terra ela se encontra numa posição tal em que os dois hemisférios recebem uma quantidade igual de luminosidade, de incidência de raios solares. Então, a gente vai ter os dias e as noites com a mesma duração. Então vai ficar cerca de 12 horas claro e cerca de 12 horas escuro. Isso ocorre 21, 22 de março e 22, 23 de setembro. Quando num hemisfério der início à primavera, no outro vai estar dando início ao outono e vice-versa.
Então a gente viu aí o que são os solstícios e os equinócios. Agora, existe um fenômeno, e isso vai ocorrer sempre no extremo polo norte, no extremo polo sul, ou seja, do círculo polar ártico até o polo norte, chamado polo norte, do círculo polar antártico até o extremo polo sul, durante 2 meses, dezembro e janeiro, e junho e julho, a gente vai ter um fenômeno muito interessante. Nos meses de junho e julho, lá no hemisfério norte, e dezembro e janeiro no hemisfério sul, durante esses 2 meses, devido a essa inclinação da Terra e pelo fato de estar ocorrendo uma proximidade maior dessa parte da Terra com o Sol, ou seja, ele vai estar recebendo uma inclinação, ele vai estar recebendo uma incidência muito grande de raios solares, como a gente pode ver novamente aqui na imagem. Então vocês vão observar que não vai escurecer, vai ficar claro o tempo todo. E isso vai acontecer nos meses de dezembro e janeiro aqui no continente antártico. Então, durante esse período ocorre um fenômeno chamado Sol da Meia-Noite. Por que Sol da Meia-Noite? Porque durante esses 2 meses vai estar terminando o dia, vai estar dando meia-noite e não terá escurecido. A gente ainda consegue ver o Sol. Veja aqui na imagem. Então, aqui nessa imagem, aqui é 6 horas da tarde, aí aqui vem para 9, 10, 11, aqui meia-noite. Olha o Sol lá. Aí vem aqui, né? 1 da madrugada, 2, 3, aí vem para 6 horas da manhã. Então, esse fenômeno, ele ocorre sempre nos meses de janeiro e dezembro e janeiro no hemisfério sul, junho e julho no hemisfério norte, e ele ocorre por causa dessa inclinação do eixo da Terra, que faz com que um dos hemisférios sempre fique mais próximo do Sol, ou seja, receba uma incidência maior de raios solares, impedindo a escuridão, impedindo que fique de noite. Então pode dar meia-noite e a gente consegue ver o Sol. Então fiquem atentos a esses 3 conceitos que serão cobrados de vocês na prova. O que são solstícios, o que são equinócios e o que é o fenômeno conhecido como Sol da Meia-Noite. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que todos estejam bem. Quem tiver uma pergunta, uma dúvida, pode mandar um e-mail para mim. O e-mail está aparecendo aí, angeloap43@gmail.com. Um grande abraço para todos. Até mais.